Oi, meu nome é Vera, tenho 45 anos e sempre ouvi que sou o tipo de mulher que não passa despercebida. Morena de pele quente, cabelos cacheados que caem pelos ombros e um corpo que ainda guarda segredos. Minhas curvas não se perderam com o tempo e minhas peras continuam apontando firmes, como se ainda quisessem desafiar a gravidade. Sempre fui vaidosa, mas sem exageros, aprendi a ser mulher de presença antes de ser mulher de espelho. Tudo começou numa tarde qualquer da semana passada, quando o destino resolveu me colocar à prova. Meu carro, que nunca dava problema, resolveu estourar um pneu bem no meio da estrada quase deserta. Eu desci, meio sem jeito, tentando entender como ia lidar com aquilo. Estava sozinha, sol quente, vento cortando, e eu já suava só de imaginar ter que trocar o pneu. Foi quando ouvi o ronco de outro motor se aproximando devagar. Ele parou um pouco atrás e desceu como quem já sabia que ia me surpreender. Daniel. Esse era o nome dele. 23 anos, ombros largos como de quem carrega o mundo e uma calma nos olhos que parecia não combinar com a idade. A primeira coisa que pensei foi: se esse menino soubesse o tanto de mulher que cabe em mim. Ele se aproximou sorrindo, perguntando se eu precisava de ajuda. Minha resposta escapou antes mesmo de eu pensar. Preciso muito. Não falava apenas do pneu e nem sei se ele percebeu. Mas ali, no meio da estrada, já senti que algo dentro de mim estava prestes a ser trocado também. Daniel foi direto ao porta-malas, encontrou o estepe novinho e se abaixou para começar o trabalho. Eu observava cada movimento, cada músculo marcado pelo esforço. Parecia que cada giro da chave era também uma chave girando dentro de mim, abrindo portas que há muito eu mantinha fechadas. Quando terminou, limpou as mãos e me olhou como quem espera um agradecimento. Mas eu não só agradeci, pedi seu número. Foi natural, como se já estivéssemos ensaiados para aquele encontro. Ele riu, passou o celular, e ali começava algo que eu sabia que não ia parar só no conserto de um pneu. No mesmo instante, combinamos de nos ver. Saímos dias depois, e a conversa fluiu de um jeito que parecia antiga. Risadas soltas, olhares demorados, e aquela sensação de que alguém, de repente, conhece um lado seu que ninguém nunca viu. Quando ele me convidou para conhecer a casa dele, aceitei sem pensar duas vezes. E foi ali, atravessando aquela porta, que percebi. Eu estava pronta para me entregar ao inesperado. Mas o que aconteceu dentro daquela casa? Ah, isso eu só consigo contar, respirando fundo, porque até hoje sinto como se meu corpo lembrasse cada detalhe. A casa dele era simples, mas tinha um charme que me fez sentir à vontade logo na entrada. Cada detalhe parecia carregado de significado. A janela aberta, deixando o vento brincar, a mesa de madeira marcada pelo tempo e o cheiro discreto de café que ainda pairava no ar. Senti como se estivesse entrando em um espaço que esperava por mim há muito tempo. Sentamos para conversar, e o tempo parecia se arrastar e correr ao mesmo tempo. Daniel falava com uma firmeza doce, voz grave, mas sem pressa. Era como se cada palavra dele fosse escolhida a dedo, para me atingir onde ninguém antes tinha alcançado. Eu, sem perceber, já me inclinava para mais perto, como se o corpo pedisse algo antes da boca admitir. Ele me ofereceu água, mas o que eu queria mesmo era o gosto de estar ali. A cada passo que dava dentro daquela sala, eu percebia como minha pele respondia, como se tivesse acordado de um sono longo demais. O jeito como ele me olhava não era invasivo. Era paciente como quem sabia que a chave certa não força a porta, apenas gira no tempo exato. Nossas risadas enchiam o ambiente, e a conversa parecia se misturar com algo invisível que se espalhava no ar. Eu sentia minhas pernas inquietas, minhas mãos brincando com os dedos, e ele, por sua vez,
Só observava, como se tivesse prazer em me ver perder o controle aos poucos. Era um jogo silencioso, mas intenso, onde nenhum dos dois queria parar. Mas antes de continuar, se você gosta desse tipo de história, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal Confissões e Desejos. Isso nos ajuda a trazer ainda mais relatos intensos como este. Agora sim, voltando. Quando percebi, já estávamos próximos demais para fingir que era apenas amizade. Ele ajeitou meu cabelo que caía pelo rosto, e naquele simples gesto, senti mais do que em muitas declarações que já ouvi na vida. Era um toque leve, mas cheio de promessa. A respiração dele se misturava com a minha, e eu já sabia. Não havia como voltar atrás. Daniel não precisou pedir. Meu corpo já falava por mim. Me levantei, caminhei pela sala como se cada passo fosse parte de uma dança, e ele me seguiu com os olhos famintos e respeitosos ao mesmo tempo. Quando parei diante dele, foi como se o mundo tivesse se resumido àquele instante. E a sensação que tive foi de estar prestes a atravessar uma linha da qual eu nunca mais voltaria igual. Foi quando ele estendeu a mão, e eu a segurei, sabendo que dali em diante não haveria volta. O que aconteceu depois foi além do que imaginei viver outra vez. Quando ele estendeu a mão, eu não hesitei. Era como se aquele gesto simples abrisse uma porta que já esperava atravessar. Daniel me guiou com calma até o quarto, e cada passo parecia anunciar algo maior. O silêncio ao redor era pesado, mas dentro de mim havia uma explosão, como se todos os anos de espera estivessem prestes a se dissolver em um só instante. O quarto tinha luz suave, cortinas fechadas deixando apenas um feixe entrar. Senti minhas mãos suarem quando ele me puxou para perto. Seu olhar mergulhava fundo no meu, e eu já não era dona de mim. Foi então que, quando ele entrou, não foi apenas em mim, mas num espaço secreto que eu guardava fechado há anos. A sensação me atravessava inteira, como se algo antigo estivesse sendo despertado. Eu não tinha medo. Pelo contrário, queria mais. Sentia-me completa, como se faltasse ar, mas sobrasse vida. E era impossível não pensar que, a cada vez que avançava, eu sentia como se fosse preenchida de um jeito que nenhuma palavra conseguiria traduzir. Meus dedos cravavam nos lençóis, e minha respiração era música descompassada que só ele sabia acompanhar. Cada avanço tinha ritmo, tinha entrega da minha parte. E a verdade é que era como se ele abrisse caminho em mim, cavando fundo, onde só a coragem ousa chegar. Eu gemia baixo, quase como uma prece, enquanto Daniel me envolvia por inteiro. Não havia mais espaço para dúvidas, apenas para a certeza de que estava sendo transformada. O que senti era tão intenso que só pude pensar. O movimento dele me atravessava inteira, fazendo ecoar dentro de mim algo que eu nem sabia que existia. Não era apenas físico, era espiritual. Como se o toque dele fosse um batismo secreto, lavando partes minhas que estavam esquecidas. Olhei em seus olhos e vi a mesma intensidade, a mesma fome. Era claro que, naquele instante, percebi que não era apenas meu corpo sendo tomado. Era minha alma sendo tocada de dentro para fora. Quando tudo terminou, não havia silêncio, havia um descanso profundo, como quem acaba de vencer uma batalha que sempre soube que precisava lutar. Eu estava deitada, entregue, com a certeza de que Daniel não apenas entrou na minha vida, mas mudou o rumo dela para sempre. E foi assim que descobri que algumas entregas não são escolhas, são destinos. Naquela noite, não fui apenas de Daniel. Fui, pela primeira vez em muito tempo, de mim mesma.